Oi, eu sou Andréia Nascimento Oi, eu sou Alice Martins. e esse é o segundo episódio do Rainhas do Crime. E aí, Andréia, como foi a semana por aí? Intensa. É a única palavra que eu tenho para descrever a semana. E sanguínea, né? Alice, por favor, não. Mas e você? Como é que tá as cobras? As cobras estão muito bem, tá tudo indo de cabeça para baixo, mas tá indo. Cabeça para baixo? É, quando tudo tá indo muito mal, entendeu? Ah, as cobras? Não, as cobras não, minha vida mesmo. As cobras Oh, estão no cantinho delas ali. tava tentando entender que as cobras de cabeça para baixo, mas aí tudo bem. O que é que vamos falar hoje, Andréia? Conta aí pro pessoal. Ai, o segundo episódio é sobre a Kate Bender, a Bela Dragoladora. Esse episódio foi baseado nas informações do livro Ladies Killers da Dark Side, escrito por Tori Teffer. Então, caso vocês tenham ouvido falar sobre a Kate e tem algumas informações que sejam divergentes, é porque naquela época eles ainda não tinham como manter e como fazer registros, né? Porque era aquela coisa do disse-me-disse. Então, vamos à história. Kate era uma mulher ruiva, considerada exuberante pela maioria das pessoas da época. Os Benders eram uma família composta pelos pais e 2 filhos. Os homens chamavam-se John, já as mulheres eram Kate. Alguns sites do Google afirmam que o nome da mãe era Marlene. Segundo Tori, a Kate era uma mulher alta, tinha o rosto de uma jovem águia e seus olhos cintilavam. Seu cabelo era vermelho e reluzente. Seu corpo, bem feito. Formas voluptuosas, pele clara, branca como leite e feições rosadas. A família Bender chegou no Kansas no final de 1870. Muitos especulam que eles tenham sido expulsos de uma colônia germânica na Pensilvânia por conta das mulheres da família praticarem bruxaria. A relação dos irmãos era um tanto quanto estranha. Muitos acreditam que eles não eram irmãos, mas sim um casal, que se passavam por irmãos. Já outros afirmam que eles eram irmãos que possuíam uma relação incestuosa. Mas isso aí, como a André falou, a gente nunca vai saber de fato o que era. E ao se instalarem no Kansas, os Bender, eles logo abriram uma mercearia / hospedaria. Que na verdade era um espaço bem pequeno. Eles tinham uma casa dele que era bem pequena, e eles dividiram com a lona. De um lado, colocaram coisas para vender para os viajantes da época que passavam. E do outro lado, tinha a lona que dividia para a parte onde dormia. Quem fosse se hospedar na hospedaria dos Bender teria que dormir junto com a família, porque era o único espaço que tinha. Então você basicamente ia se hospedar lá e dormir junto com pessoas que você nunca viu na sua vida. Muito bizarro. Mas se quiserem me levar para Hollywood, já sabe, a gente escolhe algum hollywoodiano lindo lá pra gente dormir junto. Pois é. Eu tô aberta a propostas. Eu tô até a Jennifer Aniston. Jennifer, deixa eu dormir com você. Já pensou, gente, que loucura, sabe? Tipo, seu sonho, né? Seu sonho. Isso é muito insano, cara. Ai, meu Deus. Kate era a protagonista dessa história. Era adepta de tendências espiritualistas e ela ofertava sua magia para as pessoas da região, prometendo que poderia fazer leituras místicas, feitiços e até curar doenças. No livro tem um anúncio dela de marketing que era: Professora Kate Bender, capaz de curar toda sorte de enfermidades, pode curar cegueira, convulsões, surdez e todas as doenças do tipo, também surdo, mudez. Aí tinha residência, 22 quilômetros a leste da Independência, na entrada da Independência para Osage Mission e 2 quilômetros a sudeste de Nora Head Station. Eu nunca ia chegar lá, porque eu nunca ia conseguir navegar entender todas essas informações. Então, meu Deus do céu. E, tipo, ela curava, né, tipo, naquela época, o que ainda é impossível pra gente hoje, né? Kate, você fez uma revolução, viu? Ela era foda, né? Então, vamos lá, ela era ela. Ciência contemporânea perdeu. Pois é.
O pessoal da região, eles não gostavam muito dos Bender. A única que era vista com bons olhos era Kate. Porque ela era sempre gentil, parecia estar ali querendo ajudar as pessoas e tudo mais. Mas isso era porque eles não conheciam quem era a verdadeira Kate. Há relatos de pessoas que dizem que coisas estranhas aconteciam quando se hospedavam na hospedaria dos Bender. Kate, ela usava da sua beleza para seduzir os hóspedes. Muitas vezes ela roçava neles e até mesmo trocava de roupa na frente deles. Abre aspas agora para um trecho do livro. O relato de uma noite passada ao lado de Kate Bender era agora o relato de uma noite passada ao lado da morte em pessoa. Um mérito por ter sobrevivido para contar a história. Intenso. É demais. Meu Deus. Ninguém sabe ao certo quantos Benders começaram a matar suas vítimas. Estima-se que tenha sido em 1871 e tenha durado de 2 a 3 anos. Kate era usada como isca, exatamente por conta da sua beleza. O modus operandi era o seguinte: Kate posicionava sua vítima de costas para a cortina de lona que dividia os cômodos. Do outro lado, o pai de Kate, ou irmão, era responsável por dar uma martelada no crânio da vítima. Depois disso, Kate degolava e ficava do lado de fora, espreitando. Após cortar o pescoço, a vítima era levada para o porão e, se não tivesse morrido, era morto lá. Acredite-se que a maior motivação da família Bender para cometer os crimes era, de fato, o dinheiro. Eles normalmente matavam as vítimas que eram homens e que normalmente estavam viajando sozinhos e que tinham algo de valor em sua posse. Então, a pessoa chegava lá para se hospedar, eles avaliavam a pessoa, conversavam com ela, com o homem, né? Viam se ele estava ali com algum dinheiro, se ele tinha alguma coisa, via se ele estava viajando sozinho e que ia demorar para alguém sentir falta do sumiço da pessoa. E após isso, ele tinha as vítimas perfeitas. Logo após eles seguirem o modus operandi que a Andrea falou, eles enterravam as vítimas no pomar. O pai John era o responsável por arar a terra todos os dias para não causar desconfianças. Tanto que o pomar deles era visto como um dos mais lindos da região, porque estava sempre muito bonito. Claro, né, eles tinham que esconder lá os corpos das vítimas. Sim, enquanto aqui funcionava como decopagem, como é que chama? Como fertilizante, né? Infelizmente. Trecho do livro, abre aspas. O negócio dos Bender representava um enredo clássico de terror. A ideia de que a hospedaria, que deveria prover refúgio dos demônios da estrada, terminava por abrigar demônios do lado de dentro. É uma coisa que lembra até um pouco psicose, né? Exatamente. Um beijo feelings. A primeira coisa que eu falei, que a gente falou foi a André, quando a gente foi decidir qual contra a gente ia trazer, aí a André falou, psicose. Aí eu... Exatamente, total. Cara. Tipo, ele atraía, né? E aí todo mundo sabe como é o final. Vamos lá. O que deu errado para a família Bender? Acontece que eles mataram a pessoa errada. Eles toparam com William York, que era um homem importante e tinha irmãos poderosos. Alexander, um senador do Kansas, e Ed, um coronel. Eles mataram William e a filha dele, mas logo do desaparecimento deles foi percebido, e seus irmãos iniciaram uma caçada por eles. Exatamente, os irmãos do William resolveram começar a caçar por ele e fazer a rota que levou até o sumiço do irmão. E aí eles chegaram, inclusive, na hospedaria, conversaram com os Bender, mas eles disseram que não tinham visto nada, que ele passou lá, mas foi embora e continuou a viagem e tudo mais. Mas... Até porque o cara é um coronel, né? Ou seja, velho, as pessoas ficam tentando, como é que diz? Enganar as pessoas que têm treinamento básico pra ver que... Não é linguagem corporal, né? Com certeza naquela época eles já sabiam por onde ir, né? Então. Pois é. E aí, como os Bender perceberam que o cerco ali estava se fechando, eles resolveram abandonar sua propriedade e sumiram no mundo. E depois disso, ninguém nunca mais teve informações concretas sobre os Bender. Um trecho do livro diz o seguinte: os Bender prepararam sua fuga. Eles tinham uma boa dianteira e carregavam enormes sacos contendo o dinheiro dos mortos. A quantia possivelmente chegava a $50 mil. 4 pessoas que correspondiam à descrição da família pegaram um trem para o norte em
Terre, onde a carroça cheia de marcas de balas foi encontrada. Eles carregavam uma mala e uma trouxa abarrotada com seus pertences misteriosos. Assim que entraram no trem, desapareceram. Muitos criaram histórias fictícias sobre a morte de Kate, onde ela era sempre morta de forma cruel e brutal. E isso abre margem para questionarmos o quanto homens procuram motivos para serem livres para demonstrarem sua crueldade com as mulheres. Um trecho do livro. É uma oportunidade socialmente aceita de desfrutar de uma fantasia de violência contra a mulher. Pois é, desde aquela época a gente já percebeu que homens querendo ser violentos com mulheres e se gabando por isso. E nesse caso, como a Kate era uma assassina, né? Então eles podiam colocar ali os sonhos dele pra fora e falar, matei ela e matei ela cruelmente, brutalmente. Porque é aceitável, né? Já que ela é uma assassina, então Pois é. podemos violá-la. Exatamente. Há uma grande questão em torno de quantas pessoas a família Bender matou. Uns afirmam que foram 8 pessoas, outros que foram 11, e até mesmo há alguns que afirmam que foram 35. Então ninguém sabe ao certo quantos corpos foram encontrados no pomar da família. De fato, o corpo do William, né, que foi o responsável por iniciar ali a procura de onde ele estava, e da filha dele foram encontrados no pomar. Agora, quantos corpos foram encontrados juntos? Não sabemos. Assim como ninguém sabe, até hoje, o que de fato ocorreu com a família. Talvez eles tenham mudado de estado, talvez eles tenham continuado matando. Ninguém vai saber, porque não temos informações concretas. Quem sabe quantas pessoas a Kate ainda degolou por aí, não é? Exatamente. Não queremos saber. Se você quer saber mais informações, a gente vai deixar no nosso site. Também vamos deixar imagens da Kate para quem ficou curioso. A Andrea ficou abismada pelas ilustrações que ela viu, porque ela achou a beleza da Kate. O padrão da época. Baixo. Vamos trazer esse padrão de volta, porque todo mundo vai se sentir bonito, né? Pois é, precisamos trazer esse padrão da Kate. Gente, pelo amor de Deus, porque quando eu disse se essa mulher é bonita, então não existe gente feia no mundo, gente, pelo amor de Deus. Pra ser tão assim, tão atrativa ao ponto de levar os caras pra morte, sabe? Mas assim, é bom porque a gente vê o quanto a nossa própria sociedade mudou, né? Dessa época pra cá, né? O quanto nos tornamos tão fúteis. Pois mas também mostra que desde aquela época as mulheres já tinham um poder de sedução em cima dos homens muito grande. Porque o homem não consegue ver uma mulher que sorri ali pra ele diferente, que ele já tá caindo. Pois é. E aí vai pra morte, né? Exatamente, né? Tão boazinha. A Kate chegava logo se encostando, né? Criando atrito. E aí eles iam, opa, é aqui que eu vou. Então, e ela dizia, era a última vez que ia. Eu vou pra cortar a garganta hoje. Então, era a última vez que ia. Então, essa é a história de Kate Bender, a Bela Degoladora. E vocês podem ficar ligados no nosso podcast, tem mais informações nas nossas redes sociais. O Instagram é @rainhasdocrime com 2 E no final. E é isso, até o próximo episódio. Até o próximo episódio.